Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O tema da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama deste ano é Juntos Somos Mais Fortes. A Sociedade Brasileira de Mastologia quer passar a mensagem de que a doença tem cura e de que os avanços médicos, a detecção precoce e os tratamentos eficazes são fundamentais. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, a cada ano, são cerca de 70 mil novos casos. No Panorama de hoje, vamos falar sobre prevenção, tratamento e políticas públicas de enfrentamento à doença. O câncer de mama é o assunto do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com a mastologista Bárbara Passi, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Bárbara, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estar aqui hoje, podendo falar sobre câncer de mama. Bom, eu queria começar te perguntando o seguinte, a campanha Outubro Rosa, a gente aqui no Panorama vem falando sobre ela há vários anos. No Brasil, a campanha chegou lá para o início dos anos 2000, né? Tem campanhas, por exemplo, ontem eu estava vendo um jogo de futebol que a bola era rosa, também apoiando essa campanha do Outubro Rosa. A campanha, na minha opinião, ela vem sendo muito bem divulgada. Há resultados em relação a isso de conscientização, principalmente das mulheres, em relação ao câncer de mama? Hoje elas estão mais conscientes de prevenção, de uma série de coisas, do que talvez há 10, 15, 20 anos? Então, na verdade, o Outubro Rosa começou em Nova York, esse movimento de iluminar tudo de rosa, e nós acabamos pegando essa ideia também há mais de 20 anos, e a gente vê que sim, já é comprovado estatisticamente que em outubro a mulher faz mais exame. Então nós estamos conseguindo orientar, mostrar a importância de procurar um médico, não só especialista, que seja um médico generalista e fazer os exames de rastreamento, né, para a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce do câncer de mama. Então, é efetivo sim, tá? O Outubro Rosa tem se mostrado muito efetivo e a gente vem contando cada vez mais com isso. Juntos somos mais fortes. É a mídia, são as empresas, é a informação dentro de escolas, dentro de universidades. Então, a gente tenta conscientizar mais a todos, não só a mulher. Se você sabe que o homem também tem câncer de mama? Pois é uma outra questão. Menos, mas também é... E como é que é a detecção no homem, por exemplo? Então, que tipo de exame eu poderia fazer? É o exame clínico só. Geralmente, quando o homem tem câncer, ele tem um nódulo palpável. Então, ele vai notar que a mama está diferente. Ou quem realmente é muito magro, não tem nem mama, tem areola e aparece como se fosse um broto mamário. Aí a gente vai pesquisar. E, na verdade, para cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um homem. Então, não é tão pouco. É 1% em relação às mulheres. Mas existe. E muitos homens não sabem que existe câncer de mama. Então, a gente aproveita o Outubro Rosa para mostrar também para o homem que tem que se olhar. Perfeito. E a conscientizar a família. A mãe, o marido pedir para a esposa fazer o exame, a filha falar com a mãe, mãe, você já fez seu exame? Né? Realmente, essa conscientização para tirar o medo. Pois é, quando você fala nesse exame, é a questão da mamografia. Existe aí uma polêmica entre o Ministério da Saúde, não sei se eu posso chamar de polêmica, mas que o Ministério recomenda o exame a partir dos 50 anos. Já a Sociedade de Mastologia recomenda a partir dos 40. Isso, exatamente. Como é isso? Essa divergência, eu acredito que seja mais por questão financeira mesmo. É melhor o SUS estar oferecendo mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, para a população em geral, do que não oferecer. Mas o Brasil tem uma casuística muito triste. A gente ainda não sabe por quê. A Universidade de Goiás mostrou que, no Brasil, cerca de 30% das mulheres têm câncer de mama antes dos 50, entre os 40 e 50 anos. Então, essa conduta do Ministério da Saúde, a gente está tirando 1/3 das mulheres que têm comprovado câncer de mama no Brasil do rastreamento. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia anual, uma vez por ano? Anual, uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. E alguns casos especiais, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma história familiar positiva, de repente, algumas vezes a gente começa 10 anos antes que o parente de primeiro grau teve. Então, minha mãe teve com 40, eu vou começar com 30. E podemos acrescentar alguns outros métodos, como ultrassom e ressonância mamária. Mas a gente vai individualizar. De uma maneira geral, o método de rastreamento é a partir dos 40 anos, uma vez por ano, a mamografia.
Pois é, agora a gente também tem os dados do Instituto Nacional do Câncer que dizem que no SUS, por exemplo, apenas 20% das mulheres chegam a fazer o exame no período, vamos dizer assim, correto, que outros 80% não conseguem fazer esse exame justamente por questões de muita gente e que o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, seria que 70% das mulheres fizessem no período adequado. Como é que a gente pode resolver essa questão aqui? Então, isso é uma estatística muito triste do Brasil, que piorou pós-pandemia. Antes da pandemia, Minas Gerais era o estado que mais rastreava no Brasil, tá? Próximo a São Paulo, eram os 2 estados que mais faziam rastreamento no Brasil, que era cerca de 30%. Nós estamos falando de medicina SUS, né? Medicina do Sistema Único de Saúde. Hoje, em Minas, 20% faz. Mas o interessante é que assim, não é apenas a falta de acesso. Tá? Vai ser concluída agora uma tese de doutorado também aqui no Brasil, mostrando que 60% das mulheres brasileiras não fazem mamografia. Sabe por quê? Medo. Medo da mamografia. Medo do exame, medo da dor do exame e medo do resultado do exame. Então, por isso que ações como essa que eu estou aqui hoje falando para a população são importantíssimas. Por quê? Uma vez que a gente faz a mamografia de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer de mama precocemente e a gente chega à cura de até 95%. Eu não estou falando de sobrevida, eu não estou falando que a mulher vai viver mais, eu estou falando que ela vai ter cura. E isso porque todos os tratamentos avançaram. Cirurgicamente a gente está menos agressivo, a gente tem técnicas de reconstruções mamárias quando a paciente tem que tirar a mama toda, que é a mastectomia, cada vez melhores. A gente tem tratamento que a gente chama de adjuvante com a oncologia, que são os tratamentos clínicos mais eficazes, que é quimioterapia, hormonoterapia, droga-alvo, radioterapia com equipamentos melhores, com menos efeitos colaterais na mulher. Então, assim, o conjunto todo melhorou. Mas o medo não. Mas a mulher ir lá fazer, não. Piorou. Nós estamos tendo dados piores do que a gente tinha há 5 anos atrás, pré-pandemia. Infelizmente. Que coisa, hein? Bom, a campanha Outubro Rosa desse ano tem como slogan a frase "Juntos somos mais fortes", que apela justamente para a colaboração entre as várias instituições, profissionais de saúde e também a população em geral na luta contra o câncer de mama. Um vídeo foi produzido pela Sociedade Brasileira de Mastologia e está sendo divulgado pelas redes sociais. Vamos assistir aqui, ó. Neste Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira de Mastologia lança uma mensagem de força e esperança. Juntos, somos mais fortes. O câncer de mama tem cura. Com avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes, a esperança é mais forte do que nunca. Nossa mensagem é clara: a união é nossa força. Diferenças não devem nos separar. Pelo contrário, elas nos unem ainda mais na busca por um futuro com menos casos de câncer de mama no Brasil. Neste Outubro Rosa, vamos estender as mãos e os corações. Apoiemos as mulheres em sua jornada corajosa contra essa doença. Cada gesto, cada palavra, cada ação conta. Cada voz, cada história importa. Junte-se a nós neste movimento. Compartilhe a mensagem "Juntos somos mais fortes". Câncer de mama tem cura. Porque juntos podemos criar um futuro de esperança e união para todas as mulheres.
Bárbara, quando a campanha fala Juntos Somos Mais Fortes, e fala na união entre instituições, profissionais, população, o que isso quer dizer na prática? Como juntar todos esses atores, né, para justamente fazer essa campanha e fazer com que o medo, por exemplo, do exame acabe, o número de pessoas que procurem o sistema de saúde aumente? Como é que isso na prática acontece? Então, o que a gente está querendo é justamente cada vez conscientizar mais a todos. Ontem a gente teve, parece que nós vamos conversar sobre isso, né, a audiência pública aqui, é o legislativo, é o executivo, é o familiar, é o médico, é o nutricionista, porque hoje a gente sabe que fatores ambientais previnem câncer de mama. A mamografia, ela faz o diagnóstico precoce. Os exames de imagem fazem o diagnóstico precoce, que ajudam na cura. Mas hoje a gente sabe também que hábitos de vida previnem, que a gente chama de prevenção primária. Fica à vontade para falar deles e seria a minha próxima pergunta para você. Ótimo. Então, na verdade, a prevenção primária seria hábitos de vida realmente. Então, hoje a gente sabe que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por dia, por semana, diminui até 30% a incidência de câncer de mama. É muita coisa, é 1/3, né? Bebida pode aumentar, cigarro pode aumentar, obesidade pode aumentar. Então, são fatores que a gente consegue controlar, que nós chamamos de fatores ambientais que são controláveis. Outra coisa que vem surgindo não, já está estabelecida e é muito certo já, é a questão genética, né? Que a gente teve o fenômeno que a gente chama de fenômeno Angelina Jolie, quando ela fez o teste genético, porque tinha perdido mãe e avó com câncer de mama e de ovário. Então, hoje, famílias que têm alta incidência de câncer de mama ou de ovário, a gente consegue oferecer o teste genético e a saúde suplementar já está oferecendo. Minas Gerais é um dos 5 estados no país que tem a lei já aprovada. A gente está tentando conseguir colocar isso na prática, mas foi um dos temas da auditoria pública. E a gente consegue, então, fazer medidas preventivas cirúrgicas, sabe? Então, a gente tem essa mutação, que acontece mais ou menos de 5 a 7% das famílias que têm uma história de câncer de mama. A gente tira a mama e tira os ovários profilaticamente. Antes de eventualmente haver alguma coisa. Isso. Então, a gente vê que estão a gente tem hoje um forte leque com grande possibilidade de não só o diagnóstico precoce, mas como a prevenção primária e até mesmo a prevenção cirúrgica. Então, juntos somos mais fortes, é porque é isso. É o amigo, é a vizinha, é a mídia, é a rede, né, a TV, são os políticos, são os gestores, porque juntos a gente temos que conseguir, na verdade, mudar esse quadro. O Brasil é um país que tem muito potencial de fazer uma mamografia e tem o dinheiro. Sim. Só está precisando a gente conseguir chegar como realizar isso. Então, nós estamos, inclusive, já com uma reunião agendada com a Secretaria de Saúde, agora para novembro, para tentar ajudar uma forma com a parte técnica, mostrar como que a gente pode oferecer isso para uma população maior. E a Assembleia de Minas também está envolvida com a campanha de prevenção ao câncer de mama. A Comissão de Saúde realizou audiência pública sobre o assunto e o repórter Sidney Gomes acompanhou. O câncer de mama foi a doença que mais matou mulheres mineiras no ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Foram 1.793 óbitos. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é de 7.670 novos casos da doença no estado em 2023. No mês do Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, a Comissão de Saúde discutiu a necessidade de se investir no diagnóstico precoce, já que 33% das mulheres chegam ao Sistema Único de Saúde com a doença em estado avançado, segundo especialistas que participaram da audiência pública. Detectar o tumor na fase inicial otimiza recursos e o tratamento tem mais chances de ser bem-sucedido. Parlamentares e convidados falaram da necessidade de mais hospitais fazerem cirurgia oncológica e não apenas os especializados. Cobraram ainda a realização de mais procedimentos de reconstrução das mamas. Bárbara, você participou aí da reunião. O que mais foi debatido? O que você colocaria como destaque, como prioridade, justamente para vocês lidarem aí com o poder público, o legislativo no caso, com o executivo nessa reunião que vocês vão ter aí com a Secretaria de Saúde? Foi interessante que a Secretaria de Saúde também veio. Veio uma representante da Secretaria de Saúde e a gente vê envolvimento também do Estado. O Estado está querendo reverter esse quadro. Então, assim, às vezes são coisas simples que a gente consegue talvez mudar, mas
O Brasil é burocrático. Então, por exemplo, essa questão que foi comentada sobre os hospitais gerais também poderem realizar cirurgias oncológicas no câncer de mama. Por quê? Hoje só os CACONs, que são centros de referência em oncologia, podem operar câncer. Nós temos até universidades aqui em Belo Horizonte que não podem fazer cirurgia de câncer. Não podem por questões do Ministério da Saúde. E não é o Estado, e não é o Legislativo, não é a Prefeitura, é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Então, foi uma das pautas ontem, a gente tentar mudar isso no Ministério da Saúde, de permitir hospitais gerais também fazerem cirurgia pelo SUS. Porque não pode. Então, por exemplo, eu estou numa cidadezinha no interior de Minas que tem uma Santa Casa, mas ela não é um CACON, não é um centro de referência oncológico. Eu tenho um especialista, ele não pode fazer cirurgia. O SUS não autoriza. Então, isso aumenta a fila nos centros de referência para paciente que precisa ser tratado. Então, talvez ela fosse fazer um tratamento muito mais rápido do que ter que ir para um centro de referência numa cidade maior, sendo que tem acesso. Hoje, o mastologista está saindo das residências médicas capacitado para fazer não só a parte oncológica, como a parte reparativa, reconstrutiva. Que é outra questão, né? Quer dizer, depois que a mulher passa por uma cirurgia, depois que ela retira o câncer e tudo, ainda tem essa questão da reconstrução, que também são poucas pessoas que têm acesso a isso, né? Na verdade, a gente já vem aumentando muito esse número. A expectativa até pré-pandemia era 44% das mulheres estavam fazendo a reconstrução. No sistema público ou no geral? No sistema público. E agora já caiu para 30%. Porque mais mulheres deixaram de fazer o rastreamento. A gente teve um represamento muito grande durante a pandemia. Então, a gente teve mais casos de cirurgias mais agressivas, que são as mastectomias. Mas hoje a gente consegue, de uma maneira geral, oferecer sim. Tá? E isso é uma coisa muito importante para a mulher, porque eu costumo dizer que a mulher não quer só estar viva, ela quer estar bem. Sim. A mama é questão de autoestima, é questão de sexualidade, é questão de feminilidade. Então, uma vez a gente está tratando a mulher, a gente não está tratando a mama, a gente está tratando um ser humano, um corpo por inteiro. Então, a parte da reconstrução, ou principalmente nem precisar dessa reconstrução, porque geralmente a gente faz a reconstrução em pacientes que sofreram mastectomia. E faz mastectomia, geralmente quem fez o diagnóstico mais tardio, que são lesões maiores. Então, o que a gente conversou muito ontem, vamos fazer o diagnóstico precoce, tratar com cirurgia. Tudo isso seja evitado. Exatamente. Assim. Inclusive, para o serviço, não só para o serviço público, mas para a saúde suplementar privada também, o custo é muito menor. Já está comprovado que uma vez que a gente faça o diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais barato, porque essa paciente vai usar menos quimioterápico. O custo mais alto em todo o processo são os quimioterápicos. E a gente fazendo um diagnóstico precoce, muitas mulheres precisam nem fazer quimioterapia. Então, não é só questão de custo financeiro, é custo de vida também, né? De saúde, você poupar aquela mulher de um tratamento quimioterápico. Mas você já falou um pouco dos tratamentos, eles estão hoje bem avançados, quer dizer, tem várias opções aí para caso, né, haja o diagnóstico, a pessoa sair pelo menos sair curada, vamos dizer assim. Sim, né? No diagnóstico precoce, 95% de cura. Na saúde suplementar, hoje a gente tem qualquer tratamento que tem no mundo inteiro, a gente tem no Brasil. Infelizmente, algumas drogas mais caras, que precisam de uma aprovação da Anvisa, no rol da ANS, às vezes demora um pouquinho mais para chegar para a rede SUS. Então, isso também foi assunto ontem, porque isso torna, infelizmente, a medicina injusta. O tratamento injusto, SUS versus saúde privada. Vai uma diferença grande e é preciso equilibrar. A gente precisa equilibrar. E são questões burocráticas, realmente. A gente não tem, às vezes, codificação para fazer um tratamento, não é permitido. E uma vez que o Ministério libera, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue oferecer uma saúde, um tratamento igual para todas as mulheres. Perfeito. Nós estamos caminhando para o finalzinho. Eu queria te fazer algumas perguntas rápidas, que eu acho que são algumas dúvidas que as pessoas costumam ter. Há um tempo atrás se falava muito na questão do autoexame, que era importante a mulher apalpar o seio. Isso ainda existe hoje? É recomendado? Não é recomendado? Como é que está isso? Então, a forma como que era feito antes, não é recomendável. Por quê? Não é que a mulher não possa se tocar, não é que seja importante, mas, de uma maneira geral, a mulher só consegue palpar um nódulo quando ele já tem 2 centímetros. De uma maneira geral. É claro que vai depender do tamanho da mama e tudo. A mamografia pega lesões de 5 milímetros. Então, a gente não quer um diagnóstico de 2 centímetros, que muitas vezes é crucial no tratamento.
e na sobrevida. Então, assim, o ideal realmente é mamografia. Mas é claro que, se estamos falando de uma mulher que não tem acesso ao exame, vamos fazer o autoexame. O exame clínico com o profissional, fazer o autoexame, melhor do que não fazer nada. Mas o ideal, sim, é a mamografia. Questões de alguns mitos que às vezes tem em relação à mulher achar que, por exemplo, colocar silicone pode aumentar o risco, usar sutiã mais apertado. Esses mitos já vêm sendo desfeitos ou ainda tem muita dúvida e muito mito que a mulher às vezes chega no seu consultório falando uma coisa que para você é algo que você já sabe, mas que ela, lá na casa dela, enfim, tem alguma dúvida ou algum receio para gerar esse medo também que você falou do exame? Na verdade, hoje a gente tem um mito e a gente tem as fake news. Nós temos, infelizmente, eu posso dizer, algumas pessoas oportunísticas que gostam de aparecer na rede, principalmente no Instagram, nas mídias sociais, com inverdades para ficarem famosas, como a questão da mamografia. Frequentemente a gente vê 2 ou 3 no Brasil, que inclusive já tem processos contra eles, falando que a mamografia não diminui a morte, que a mamografia causa câncer, que não deve fazer. Errado. Mamografia não causa absolutamente nada. Não tem esse... É mito e fake news. Quanto à pergunta do sutiã, é interessante que uma vez eu fui chamada para dar uma entrevista justamente sobre o uso de sutiãs. Entrei na literatura médica mundial e fui procurar. Tem pouquíssimos trabalhos na literatura francesa. E não tem nenhuma associação com câncer, tá? Então, o que eu oriento para esse paciente? Se sente confortável usando sutiã o dia inteiro, dormindo com sutiã? Pode usar. Não sente? Não usa. Não tem relação com mama firme, mama dura, mama mole, mama caída, e nem com câncer, tá? Problema algum. Quanto ao silicone, o implante de silicone, um trabalho muito interessante da Universidade Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, mostra que, ao contrário, a mulher que tem a prótese de silicone, ela se cuida mais. Ela preocupa com a prótese, está tudo bem, se rompeu. Então, ela acaba fazendo mais exames e ela acaba diagnosticando o câncer de mama mais precocemente. Então, usar o silicone não aumenta o câncer de mama. Mas, talvez seja até interessante a gente comentar, a prótese de silicone, há cerca de 7, 8 anos, a gente descobriu uma doença provocada por ela, que é o linfoma anaplásio de células gigantes. É uma célula do tecido, é um tumor do tecido linfático. Então, algumas marcas de próteses, de implante de silicone foram retiradas do mercado, que provocavam mais esse tipo de linfoma. E é cerca de 1 a cada 300 mil pode acontecer isso. Então, é um achado interessante que geralmente dá líquido na mama operada. E a gente pesquisa essas células e descobre essas células tumorais. Mas é do sistema linfático, não é um câncer de mama. Mas é provocado sim pelo silicone. Para finalizar então, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres aí que, enfim, né, sobre esse Outubro Rosa, sobre essa conscientização, para deixarem de ter medo do exame, fica à vontade. É isso, o que eu queria dizer é isso. Hoje a mastologia, enfim, a medicina, a medicina, a biologia, todos nós estamos aqui juntos para tratar o câncer de mama, para conseguir fazer um diagnóstico precoce, uma prevenção. Então, não tenham medo. Procure o especialista, façam exames, que se eventualmente acontecer, nós vamos conseguir curar. Bárbara, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, estou sempre disponível. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos sobre a campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Você pode acompanhar os principais trechos da nossa conversa no podcast do Panorama, no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio do país. Muito obrigado aí pela sua audiência e até o nosso próximo programa.